madrugada com céu escuro, o orvalho molhando os pés, as andanças no barro duro, tal qual o Senhor de Nazaré. Segue caminho, corta. Aí vocês mesmo faziam as coisas interessantes, porque havia uma maluquice naquele povo com relação a gente. O caso da gente ser aluno e estudar, né? E dar aula. Havia uma coisa que era muito louca, não sei nem porque dava certo aquele negócio. Falando nisso, começa a lembrar, houve uma época que quando a gente fazia a oitava série, que só nós dávamos aula, estudantes. Não tinha para o primário, os professores já não ensinavam mais. E eu me lembro que Estela mandou o menino dar um sinônimo de professor, aí o menino botou peixe. Estela passou a vida toda dizendo, pois é, isso que nós somos, peixe. Porque a Estela não tinha jeito, ela fazia piada com tudo, né? E Gesimiel fez uma divisão autoritária, ele era autoritário. Isso aí não tem dúvida, tinha muita coisa, mas ele... Não existia uma alternativa. Aí ele... Autoritário não. Aí ele, não, mas ele podia fazer melhor. Aí ele pegou e dividiu uma turma de 4 anos, porque era grande, mas ao mesmo tempo tinha uma visão de educação ótima. A turma tinha 42 alunos. Na quarta série ele achou que era grande a turma. E dividiu em 2 turmas. Porque era muito grande uma turma de 40. O aluno não ia aprender. E era mesmo, sempre foi. Era, sempre foi. Mas olha a visão que ele tinha ao mesmo tempo. Aí me botou numa turma e a outra a Normélia. Agora a divisão que ele... foi a pior possível, porque botar as mulheres todas numa sala para a Normélia dar aula, botou os homens todos na sala para eu dar aula. E eu estava dando aula para gente que tinha mais ou menos a minha idade, que era Nini, de Seu Nena, Dilson de Lourinho e um bocado de gente lá. E, inclusive tinha Benjamin de Dona Dora, que era um mistério, porque Benjamin não estudava, não queria nada. Aí eu fui dar aula e Benjamin era um terror. Bastante que um tempo ele não ia para o colégio, ele estudou com a professora Ruth separado. Ele tinha uma aula separada, ele não estava lá, nesse tempo ele foi. E quando eu ia na sala dela para dar aula, Benjamin era o mais rico da sala, era quase da minha idade. E eu falei uma coisa lá com o Benjamin e tal, ele me respondeu. Eu falei, não, se você me responder de novo, ele bota para fora da sala. Ele respondeu, eu botei ele para fora da sala. Interessante, quando eu botei ele para fora da sala, eu morri de medo, se ele não saísse, ele saiu. Imagine, se ele saiu naquele momento, ele era o mais poderoso economicamente. Você iluminou a sala. Ali estava o dia que ele falou, foi graças a tu que eu virei professor. Aí outro dia ele fez, depois ele fez, eu mandei a segunda vez, ele saiu. E voltou. E virou um excelente aluno na sala. Fez a admissão e passou. E quando foi no fim do ano, Dona Dora me deu tanto presente. Rapaz, no Natal, onde eu cheguei lá na frente, tinha sapato, calça, camisa, tudo de presente que Dona Dora me deu. Salvou Benjamin. Salvei Benjamin. Um negócio impressionante isso. Sempre aconteceu essa maluquice. Daí ele falava para Gil, isso era meu colega, que eu fui o melhor professor que ele teve ali. Sabe o que era que acontece? Acho que o povo tinha medo de dar limite. Agora eu pergunto, baseado em quê? Eu me lembro que eu disse assim, olha, como é que eu ia dizer aquilo, baseado em quê? Depois eu me lembro que eu falo com a Dona Maria, falou, mas tinha um respaldo atrás, porque o pastor Ismael estava no respaldo. Aí eu falei, você só tem uma coisa, ou você sai da sala de aula ou sai do colégio. Era a moral toda. Agora, baseado em que eu tinha isso? Tu sabia, cara. Consciente ou Não inconsciente. sei se eu sabia se era inconsciente. Pois se foi Gesimiel que fez o crime. Sim, mas ele não disse nada. Ele botou lá e não disse nada. E outra coisa, colocava a gente para dar aula, não era assim? Soltava as feras, não tinha uma coordenação, não dava um livro. Não aqui vai dar aula o que você quiser. O que aprendeu passa do menino. Se vire, passa para os outros. Era uma maluquice. E depois mas a gente trabalhou bonito. A gente trabalhou bonito, mas que foi muito doido, foi. Agora eu acho bacana que depois Gisele repetiu isso no Colégio Batista, porque os doidos é que constroem, né? Que é esse negócio muito certinho, não chega a canto nenhum. Não. Esse canto muito certinho, não chega a Esse canto nenhum. negócio do medo que as crianças tinham do pastor Ismael, na entrevista que eu fiz com ele, eu fui cobrando dele até que chegou um momento, ele disse, não, se eu fosse começar de novo, eu hoje começaria pelo diálogo. Eu fui, teve menino que urinou lá. E aí eu me lembro, do lado de baixo da quadra, né,
Hoje tem um muro de arrimo e tal, aquilo ali era um despenhadeirozinho assim, e era muita malva. Aquelas malvas que na época da chuva atingiam 3 metros de altura, sei lá. E aí de vez em quando um ia fazer cocô ali no recreio, né, dentro das malvas. E eu não me esqueço, eu devia fazer o 2º, 3º ano primário. Alguém gritou, lá vem o pastor. Aí a conversa, cortou o troço, hein? Agora é E o engraçado. cara no meio. Ao mesmo tempo que ele fazia isso, ele se misturava com os meninos, ia jogar gude com os alunos, jogava piano. É isso que eu digo, não era uma coisa intensiva nem ostensiva. Era. Mas havia a momentos que forma ele daquela usava. época também. Havia momentos que ele tinha aquela necessidade Não tinha necessidade de. também. Parece que ele tinha como modelo carro de boa, que era aquela coisa. Parece que não tinha. Tinha. E ele jogava bola, vinha toda Era uma tarde coisa você que vai não jogar bola lá na combinava rua muito com com todo ele. mundo. Não, eu estava dizendo outro dia. Não combinava tanto com ele, aquele doutor Igarista. Não combinava, é isso que eu Nunca acho. vi alguém com tanta predisposição para esporte que nem ele. Não, ele era. Ele era um melhor em gude, ele era um melhor em peão, ele era um melhor no ping-pong, ele era um melhor no vôlei. Desafiava a meninada toda, Ele ninguém. jogava futebol, ele fazia gols olímpicos fantásticos, ele chutava de esquerda. Quando o corner era na direita, ele ia chutar, né? E batia assim. Parece que ele fazia com que a bola, quando chegava na área, Caísse de frente vez. à área, fazia assim, uns, É o efeito várias vezes. Ele, que bate na bola. E outra coisa, tocava piano, Então, dirigia coral, fazia tudo, montava na moto naquele tempo. Jezimiel era um sinal de vida, de energia. Isso é o Tudo que nele mais- transpirava vida, né? Eu ia falar uma coisa. eu ouvi no finalzinho, tinha essa sensação. Rapaz, ele Pô, mas me fugiu rápido. Foi pra mim, foi O que que veio ele numa já não cadeira, falava. veio numa cadeira de roda, aquela Não, pessoa. eu ouvi nos finalzinhos assim, já não falando. Eu não fui, eu não tive Eu coragem. fui com o Valdir, que foi contemporâneo dele já, claro, ele não conheceu. Ele também jogou isso, sabe o quê? Desceu de terno branco de linho, numa cisterna, tirou um gel de lá. Já de Erecena caiu. Sim, e tem uma coisa, tem outra coisa que ele fazia. Desceu e tirou, amarrou o gel e subiu. Era o sentimento de solidariedade. Essa aí a gente não pode deixar de dizer. Um dia, no auge da campanha política, ele está lá, só ele tinha um jipe, e quase ninguém tinha carro, e estava aquele negócio, é perigoso e tal. E eu estava na casa dele nessa época. Chega alguém assim, às 2 horas da manhã, e bate na porta. Ele sai assim, aqui que mora o pastor Jezimiel, eu tenho uma mulher lá perto de Itajaí, lá no Rodeador, pastor, minha mulher, que está incomodada para ter menino, e está para morrer, não tem quem faça nada. E eu vim aqui para ver se o senhor pega o jipe para lá buscar para levar para Iguaí. Assim, falando alto. Ele não falou nada contra nada. Falou assim, tá bom, espera aí que eu vou. Sem saber quem era o cara, ele não conhecia. Pulou lá dentro, vestiu uma roupa e saiu correndo. Dona Malu, Gezi, pelo amor de Deus, como é que você vai? Passa na casa de alguém e leva com você. Aí ele me contando depois que ele desceu do carro e falou, se eu for procurar alguém agora, eu vou atrasar, se a mulher já está lá e vai morrer. E se mandou com um cara que ele não conhecia. Você era um cara muito retado para fazer isso. Chegou lá, realmente era, a mulher estava incomodada. Ele pegou e levou e salvou a mulher. Mas ele não queria nem saber. Não, ele tinha uma era capacidade de muito solidariedade. Ele fazia para qualquer. Se fosse agradecer demais, E objetos ele tirava a cara, fechava a cara e ia embora. Não gostava de ter isso. eletrodoméstico, que ele chegava assim, Consertava tudo. Você tava tudo, relógio, rádio, tudo. ventilador, Não, ele era um cara liquidificador, ele tinha um jeito. E o impressionante que ele, com todas essas características, foi para uma cidade, né, que estava no início da formação dela, como cidade e tudo, então a contribuição dele foi muito grande em cima disso. Foi muito grande. Colégio, igreja, depois prefeitura. Olha, Ele foi um marco bem diferencial lá em Canaã. Fez. Ele e a professora Noé foram as 2 pessoas principais em todo o processo, sem querer subestimar o prestígio de Jeziel. Mas, na verdade, a nação que tu No início, eu acho que Jeziel foi mais definidor, porque Foi, no início. a criação do ginásio Vai eu acho que idealizar. cabe mais a Jeziel.
a criação daquela quadra. Os 3 mais importantes ali. Eu acho que a ideia de fazer pedagogicamente. Foi a mais importante. Ele foi a pessoa que durante muito tempo foi mais importante na cidade. Vamos fazer um capítulo à parte. É a parte. Porque, professor Noemi, eu ficava impressionada. Como é que ela dava conta da prefeitura? Era fazer essa aí, Nobel, é quem melhor descreve.